Catologia em tempo de crise continua no livro do Apocalipse, agora no capítulo 14. Mas, lembrando que o capítulo 12, 13 e 14, eles são uma unidade, nós não podemos nos esquecer, quando fazemos leitura do capítulo 14, do capítulo 13. De fato, é bom, antes de lermos o verso 1, que lembremos um pouco das figuras do capítulo 12, 13 e 14, porque nós temos, por um lado, o dragão, a besta e o falso profeta. É o foco básico, não? 12, 13 e 14. Mas no capítulo 12 nós temos a mulher e o filho da mulher. A mulher que representa a igreja e o filho da mulher que representa Jesus. E lembre que o capítulo 12 ele conclui com que o dragão voltou para lutar contra os outros filhos da mulher, quer dizer, a igreja espalhada no mundo. E no capítulo 13 nós vemos que o anticristo fará guerra contra os santos e os vencerá. Então sempre o propósito de Satanás, tanto na história quanto através do anticristo, será a perseguição da igreja, será a destruição da igreja. E ali então conclui o capítulo 13 com os selados pelo anticristo, aqueles que recebem o selo, a imagem da besta, o 666. O capítulo 14, então no verso 1, começa dizendo: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Vejam como o capítulo 13 conclui dizendo sobre aqueles que receberiam o selo da besta. E aqui no capítulo 14 nós vemos Jesus e os seus selados. Então, veja a unidade do texto. Então, enquanto o anticristo e o falso profeta emergem, nós vemos o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Então, o contraste no capítulo 12, no capítulo 12 vemos que o dragão então se pôs em pé sobre a areia do mar. Em algumas versões é a última parte do capítulo 12, em outras é o começo do capítulo 13. No capítulo 13, verso 1, fala que então emergiu do mar uma besta. No verso 11 do capítulo 13, fala que outra besta emergiu da terra. Então, nessa convulsão, o anticristo e o falso profeta emergem tanto do mar quanto da terra, porque são criados, porque surgem do meio do povo, da conturbação criada pelo pecado e maldade do homem. Mas o Cordeiro de Deus, por outro lado, está em pé, soberano, vencedor, no monte Sião. E aí, é claro, vamos lembrar do Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Monte Sião, vamos lembrar do Monte Sião, ele está vinculado ao reinado de Davi, a linhagem real, o reino do Messias. O Monte Sião fica em Jerusalém até hoje, mas é aquela porção da cidade que existia no tempo de Davi, a porção de Jerusalém histórica que Davi conquistou. No 2 Samuel, capítulo 5, verso 7, fala que, porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Essa parte da cidade, a parte mais histórica, conhecida como Cidade de Davi, está ancorada no Monte de Sião. Agora, quando Salomão veio construir o templo, ele o fez perto do Monte Moriá, um pouco mais afastado do Monte Sião. Porém, a palavra Monte Sião e Jerusalém se transformaram em sinônimos. Por quê? Porque no Salmo 78, nós vemos que ali Deus escolheu o Monte Sião, fala o verso 68, o Monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável, como os céus é firme e como a terra que fundou para sempre. E também escolheu Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Salmo 78, a partir do verso 68 até o 70. E no capítulo 74 dos Salmos, nessa oração fala: lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Salmo 74, verso 2. Então, sempre houve na cabeça dos judeus, no Antigo Testamento, essa ideia de que no templo estava a morada de Deus. Acontece isso desde o tabernáculo e depois com a instauração do templo. Lembre que no tempo de Davi, só para estabelecer mais a ideia do Monte Sião, o tabernáculo estava em Siló.
E o tabernáculo permaneceu em Siló. Mas Davi trasladou a arca de Siló para a sua cidade numa tenda que ele tinha preparado especialmente para ela. O templo permaneceu em Siló, o tabernáculo, aliás, permaneceu em Siló, mas o templo, ele mudou o endereço do templo de Siló para Jerusalém, na cidade de Davi, no Monte Sião. Ele fez uma tenda para a arca, e aí depois, quando Salomão constrói o templo, a arca é mudada dessa tenda que Davi construiu para o templo de Salomão. O Salmo 2 vai mostrar que o Deus reina em Sião, junto com o seu ungido. Salmo 2 vai falar isso, não? A partir do verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o seu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse Salmo 2, essa porção do Salmo 2, o autor de Hebreus vai aplicá-la a Cristo. Quando ele vai falar justamente na superioridade de Cristo com os anjos, ele vai mostrar no verso 5 do capítulo 1 de Hebreus, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Então, mostra a supremacia de Cristo sobre os anjos. Agora, esse Salmo 2, nós podemos aplicá-lo neste momento do capítulo 14 do livro do Apocalipse, que nós estamos fazendo leitura agora. Por quê? Porque o anticristo procura governar o mundo pela força, perseguindo a igreja de Cristo e proferindo, por outro lado, blasfêmias contra o Senhor. Mas nada disso vai perturbar os santos de Israel. Ele permanecerá em pé, soberano, poderoso, reinando. E no final, ele vai rir de todos. Mas o verso 1 continua dizendo, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Os 144 mil, nós lembramos do capítulo 7, essa mesma multidão que João depois não conseguia contar. Aqui, nós vemos eles representando mais uma vez a igreja, reunidas de toda tribo, de toda língua, de toda nação. O anticristo, na sua perseguição contra a igreja, ele pensaria que estava destruindo o povo de Deus. Na verdade, é justamente o contrário. A perseguição fortalece na igreja. Ao longo da história nós vemos isso. A perseguição fortalece a igreja, a reviste do poder do Espírito. E os que morrem no Senhor não serão envergonhados. Este capítulo 14 é muito maravilhoso porque vai mostrar isso. Esse reinado de Cristo, esse poder de Cristo e ao mesmo tempo esse ânimo que é dado à igreja. Diferente dos mártires de outras religiões, onde o seu sacrifício envolve a vida dos outros, na verdade, ele mata outros em nome da fé, o cristianismo, a igreja, se entrega a seus algozes por amor, para que outras vidas sejam preservadas e salvas da condenação. A igreja sobrevive por causa de Cristo, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, porque é isso que vemos. A imagem de Cristo como Cordeiro é forte em Apocalipse. É um claro contraste com a besta, porque a besta, esse ferimento mortal, foi curado. Foi ferimento mortal, mas o Cordeiro foi morto e ressuscitou ao terceiro dia pela glória do Pai e o poder do Espírito. Então não podemos esquecer que a vitória da igreja acontece por causa da vitória de Jesus. Vamos para o capítulo 12 mais uma vez, quando fala que a igreja venceu Satanás. E a primeira questão que fala é pelo sangue do Cordeiro. A vida da igreja é de dependência exclusiva no Senhor. E ali então, nesse verso 1, conclui dizendo que esses 144 mil tinham na frente escrito o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. O capítulo 13, então, fala sobre os selados pelo anticristo, aqueles que poderiam comprar e fazer negócios ali com o anticristo, e fala então de um povo que seria perseguido. Esse povo perseguido está do outro lado, em pé com o Cordeiro de Deus, prontos para a batalha. Há dois povos separados porque seguem senhores distintos, separados porque têm naturezas diferentes, separados porque têm um destino diferente.
O dragão, junto com as bestas que emergem tanto do mar quanto da terra, congregam seus seguidores para a batalha final. O cordeiro, o filho da mulher, do capítulo 12, se apresenta junto com o seu povo para guerrear e vencer. Isso é o mais importante, guerrear e vencer. E aqui não há meio termo. Não houve nunca um meio termo, nem haverá um meio termo. O povo de Deus é aquele que foi escolhido pelo próprio Deus desde antes da fundação do mundo. E o mundo, a Bíblia fala que jaz no maligno. Não podemos como ficar acima do muro. Ou estamos em Cristo, ou estamos vivendo neste mundo sob o governo de Satanás. Por isso a grande questão é o seguinte: de que lado nós estamos? E com isso nós podemos concluir. Por quê? Porque o Monte Sião, no capítulo 12 de Hebreus, vai associar o Monte Sião com o céu. Capítulo 12 de Hebreus, versos 22 e 24, falam: tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então o autor de Hebreus bota o Monte Sião, a Jerusalém celestial. Então esse é o nosso lugar. A igreja vive focada no céu, porque o Cordeiro de Deus está lá. Mas também Colossenses, nos primeiros versos do capítulo 3, vai dizer que se nós temos ressuscitado juntamente com Cristo, nós temos que buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E o verso 4 desse capítulo 3 fala que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Podemos pensar um pouco nessa figura do capítulo 14, uma figura no tempo e no espaço, quando vem o confronto final, quando Cristo vier na sua glória, nós estaremos juntamente com Ele, na sua glória, vindo para vencer. Nós devemos colocar, mais uma vez, toda a nossa esperança no Senhor. Por isso que é escatologia em tempos de crise. Porque no meio de toda esta crise, nós temos que colocar nossa esperança no Senhor. Os reinos deste mundo se aproximam ao final e todos vão convergir para o governo unificado do anticristo. Todos os governos, direita, esquerda, centrão, todos vão converger para o anticristo. Mas para nós, a nossa esperança está em 2 de Pedro, capítulo 3, versos 9 ao 13. Não retarda o Senhor a sua promessa, escreve Pedro, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, sino que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abraçados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A nossa esperança define muito bem o nosso Senhor. De que lado estamos? Onde está a nossa esperança? O que estamos fazendo para mostrar ao mundo a esperança gloriosa que temos em Cristo? Amigo, não há meio termo. Ou estamos em Cristo ou não estamos em Cristo. Se não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, o momento, e a Bíblia vai falar que nós devemos nos arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Colocar toda a nossa vida em Jesus, o único e suficiente Salvador. Aquele que se entregou por nós para que tenhamos a vida eterna. Nós não podemos simplesmente pensar
que chegará um tempo em que nós vamos buscar a Deus. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Entregue sua vida a Jesus agora. Escatologia em tempos de crise conclui por aqui. Capítulo 14 não conclui, não. Então nos aguarda para mais uma oportunidade em que estaremos juntos estudando o livro de Apocalipse. Até então, que Deus te abençoe. Isto foi Escatologia em tempos de crise.